Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o pastor Leandro. Para mim é um prazer estar novamente junto com todos para falar um pouco acerca da palavra de Deus e juntos aprendermos acerca de um tema que é bem interessante e nos fala agora na lição de número 4 sobre a estrutura da Bíblia. Mas antes de começarmos a aula, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like ou dislike, faça seus comentários. Você vai estar sobremaneira contribuindo com a propagação desta ferramenta que eu utilizo para anunciar o Reino de Cristo, que é o canal do YouTube. E além disso, estará sendo notificado de todas as atualizações e vídeos que vêm sendo postados no canal. Como de praxe, eu irei projetar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Peço também que você reserve seu exemplar bíblico para que possa acompanhar as referências que serão citadas. Será sem dúvida de grande valia para o teu aprendizado. Vem comigo para mais uma aula, será uma bênção para a glória do Senhor. A lição sobre a qual iremos tratar tem como texto áureo o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, verso 44, que nos diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. A verdade prática nos diz: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros, a saber, são 39 no Antigo e 27 no Novo. Eles são divinamente inspirados e toda ela é nossa única regra de fé e prática. A nossa leitura diária, que vai de segunda a sexta, a qual recomendo que você utilize como seu devocional, para que você esteja em contato diário com a palavra e possa amadurecer no aprendizado acerca da Bíblia. Na segunda, nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Na terça, os textos inspirados são chamados de Santas Escrituras. Na quarta, o Antigo Testamento é dotado de veracidade e de autoridade. Na quinta, os livros inspirados e autorizados são chamados de canônicos. Na sexta, a Igreja Primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos. E no sábado, a palavra de Deus é atemporal e imutável. A nossa leitura bíblica em classe está contida no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, e vai dos versos 44 ao 49. E nos diz o seguinte: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É importante falar hoje que conhecer a estrutura da Bíblia é fundamental para conseguir manejá-la bem. Memorizar as Escrituras e amá-la não são opções excludentes, muito pelo contrário. Os antigos decoravam as Escrituras porque a amavam, justamente porque a amavam. Inclusive, a etimologia da palavra decorar tem como fonte a palavra coração. Por isso a importância de conhecer a estrutura do livro que amamos. Quem ama a Bíblia procura manejá-la muito bem. Então, no decorrer dessa lição, a gente vai desenvolver esse tema que é como manusear bem a palavra, entendendo qual é a estrutura da palavra. Porque quando a gente entende a estrutura, isso facilita a forma como nós lidamos com ela. Os objetivos da lição são mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em 2 testamentos, esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados e expor a classificação dos livros no Novo Testamento.
Como introdução, podemos falar acerca do que o próprio autor escreveu. Observe que a Bíblia foi escrita em hebraico e grego, em um período aproximado de 1.600 anos, são 16 séculos, por cerca de 40 homens, dividindo-se em Antigo e Novo Testamento. Seus livros são divinamente inspirados e formam um cânon bíblico, e veremos nessa lição como que a Bíblia está organizada. Classificação dos livros, canonicidade e algumas particularidades dos testamentos. Vamos começar no tópico 1 sobre como a Bíblia está organizada. Primeiro é importante definir o termo Bíblia, então iremos falar sobre a definição do termo Bíblia, iremos falar sobre o cânon da Bíblia, iremos falar sobre os 2 testamentos bíblicos, todos nesse tópico. Então, definindo o termo Bíblia, então ela tem origem no termo grego biblos, que significa livro. Se nós formos analisar, iremos perceber que a Bíblia é formada por um conjunto de livros que apontam para o mesmo assunto, mesmo sendo escrito por autores diferentes. A coleção de livros sagrados, essa coleção de livros, forma um único livro, que é a Bíblia, chamada também de Santas Escrituras, conforme Romanos capítulo 1, verso 2. Um outro aspecto é o cânon da Bíblia. A expressão cânon tem um sentido de vara de medir, régua, ou seja, aquilo que estabelece um padrão. Então, neste caso, o cânon é empregado como norma para identificar livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados, sendo 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Perceba que aqui se usa a expressão Antigo Testamento e não Velho Testamento, porque velho dá uma conotação de ultrapassado. Antigo não. E tem muita idade, porém não está ultrapassado. Então podemos depreender disso que o Espírito Santo guiou seu povo a reconhecer a autoridade do que estava escrito. Nesse sentido, o cânon está completo, e como vimos em Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19, nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. É importante salientarmos isso. Me permita abrir esse texto para que você possa ver o que está escrito e possamos falar um pouco sobre esse sentido. Apocalipse 22, 18 e 19. Eu vou projetar na tela para que você possa acompanhar em loco. Verso 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Olha que pesado, hein? Verso 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Então, essa é uma referência a Apocalipse 22, 18 e 19. Veja que o texto é muito incisivo acerca da preservação daquilo que está escrito. O subtópico 3 nos fala sobre os 2 testamentos bíblicos. O termo testamento vale salientar que tem um significado de aliança, pacto, concerto, que foi feito por Deus em relação à humanidade. Essa expressão Antigo Testamento foi inaugurada pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3,14 e refere-se aos livros dos judeus, reconhecidos pelo próprio Jesus, em Mateus 22 e 29, quando ele fala sobre lei, profetas e salmos. Mateus 22, 29, Escrituras, e Lucas 24, 44, lei, profetas e salmos. Em 2 Coríntios 3,14,
Paulo fala de forma muito explícita quando diz: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então veja que Paulo usa essa expressão, inaugurando esse termo que hoje é traduzido como Antigo e não Novo, e não Velho Testamento. Já o termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Então vemos lá a profecia de Jeremias 31, 31 e as referências de Paulo em 1 Coríntios 11, 25, Hebreus 8, do 6 ao 13 e 12, 24. Então essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecido como as Escrituras. E aí Pedro vem, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para. Então Pedro usa essa expressão Escritura para tratar acerca disso. Então é importante nós fixarmos essa compreensão. Um outro aspecto sobre o qual é importante falarmos agora é a divisão dos próprios testamentos. Vamos falar nesse tópico de número 2 sobre o Antigo Testamento. E no tópico de número 3, o Novo Testamento. Então, dentro do Antigo Testamento, iremos abordar os livros do Antigo, a canonicidade e particularidades. Começando com os livros. O que podemos falar acerca disso? Que há uma divisão importante para que nós possamos compreender a estrutura da Bíblia. Por que é importante entender essa estrutura? Porque a estrutura nos dá uma ideia acerca da organização do texto. Quando nós iremos ler o texto bíblico, nós nos debruçamos em cada livro e no seu significado e fazemos algumas perguntas exegéticas que precisam ser respondidas, como: quem escreveu, quando escreveu, como escreveu, por quem escreveu, qual era o destinatário e com que objetivo. Então, quando nós dividimos em grupos, nós conseguimos entender cada cenário. Por exemplo, o primeiro grupo é o Pentateuco, 5 primeiros livros, conhecido também como Torá ou Lei, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Depois podemos falar sobre os livros históricos, que vão de Josué a Esther. Podemos falar também sobre os poéticos, que são compostos por 5 livros, que vão de Jó a Cantares de Salomão. Podemos falar também dos proféticos, que se subdividem em profetas maiores, que são 5, que vão de Isaías a Daniel, e os profetas menores, que são 12, que vão de Oséias a Malaquias. Então perceba que essa é uma divisão protestante. A divisão judaica fala sobre lei, profetas e salmos ou escritos. Mas vamos cuidar da nossa divisão, que é a divisão protestante, é a que nós adotamos. Quando falamos sobre canonicidade, como eu expliquei o termo, que significa medida, né? Padrão, existem alguns fatores importantes, basilares na avaliação de um livro canônico, a saber: primeiro, a inspiração divina. Nós já falamos sobre isso em outras lições. A Bíblia é inspirada por Deus. Segundo, o reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. Então, perceba que a lei falava acerca da criação do mundo, do início da história do povo de Israel, chamado de Abraão, da saída do povo de Israel do Egito, das leis sacerdotais, do censo do povo de Israel, da segunda lei que está lá no Deuteronômio, que é uma revisão, um reforço daquilo que foi dito no início.
Então tudo isso foi reconhecido pelo povo de Deus que vivenciou e das gerações seguintes que reconheceram a história dos seus antepassados. Isso valida a canonicidade do texto bíblico. Um outro aspecto é a preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra. Então perceba que a confirmação desses elementos revela que desde o início os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de verdade e autoridade. Falando agora sobre algumas particularidades do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Algumas porções estavam em aramaico. E podemos citar algumas como Gênesis 31:47, Esdras capítulo 4, versos 7 ao 16, verso 18, 7 do 12 ao 26, Daniel 2 do 4 ao 7 e 28, Jeremias 10:11. Então, podemos observar que essas eram as línguas originais, as línguas que foram utilizadas para escrever o Antigo Testamento. É importante salientar que o último livro canônico foi o do profeta Malaquias, e desde então nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. É importante também, a título de curiosidade, citar que, conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 d.C., o texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445 o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Então, anteriormente a isso, caso se quisesse ler o Antigo Testamento, teria que se debruçar sobre o material em que foi escrito, tábuas de pedra e no decorrer do tempo, cerâmica, couro, papiro, pergaminho, e era uma leitura continuada. Depois esse texto foi dividido em capítulos e versículos que vieram facilitar sobremaneira a localização de determinadas passagens relacionadas a esse próprio texto bíblico. Imagine hoje se nós fôssemos ler a Bíblia sem essa divisão de capítulos e versículos, e alguém citasse um trecho para nós encontrarmos, seria muito difícil. Mas quando alguém diz capítulo tal, verso tal, fica muito fácil e otimizado para que a gente possa encontrar o texto. Falando agora do Novo Testamento e já caminhando para o final da aula. Os livros do Novo Testamento estão classificados em 4 grupos principais. Eles foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição de Jesus, e os grupos são os seguintes. Primeiro, os Evangelhos, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, só um lembrete rápido. Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para os demais povos. Livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que fala sobre a formação da igreja. As epístolas, que se subdividem em paulinas, com 13 cartas, que vão de Romano a Filemão, e as epístolas gerais, com 8 cartas, de Hebreus a Judas. Dentro dessa divisão ainda de epístolas paulinas, podemos falar de cartas às igrejas e cartas aos pastores. É uma outra subdivisão. Um outro aspecto é a revelação, que constitui outro grupo, que se dá em relação ao livro de Apocalipse. Então, ao todo, o Novo Testamento totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de canônicos. Enquanto no Antigo temos 39, no Novo temos 27, e essa divisão também facilita a nossa compreensão acerca do teor do texto. Falando agora sobre a canonicidade do Novo Testamento. Critérios de avaliação iguais.
isto é, inspiração, reconhecimento e a preservação do livro como palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início os escritos falsos foram refutados pela Igreja. Então temos aqui várias referências, depois você pode se debruçar para analisar 1 Tessalonicenses 2,13, 2,15, 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,21, 2,1, 1 João 4,1. E em relação à conservação das Escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática da leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo a Igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, assim como o Antigo Testamento, o Novo Testamento também se compõe por livros inspirados por Deus. E quais são as particularidades do Novo Testamento? Claro que não queremos com apenas uma aula esgotar o assunto, mas é uma ideia sobre o panorama bíblico e depois você pode se debruçar em diversos livros, em diversos textos para ampliar o teu conhecimento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, que era um grego popular, ou seja, uma linguagem que era acessível às pessoas daquela época. Não adiantava ser escrita numa linguagem tipicamente formal e de acesso para poucas pessoas se o objetivo do evangelho era ser propagado. É como hoje, né? Nós precisamos adequar a nossa linguagem de acordo com o público que é nosso ouvinte. Senão o discurso ficará vazio e inteligível. E não inteligível. Algumas expressões foram redigidas no vernáculo grego e possuem um significado aramaico, mas são exceções, são casos pontuais. Podemos citar Talita Cumi, que significa menina, levanta-te. Abba Pai, que é Pai, Pai, meu Pai. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então são expressões que aparecem de forma pontual, mas que já se tem entendimento sobre o seu significado hoje, como também naquela época se tinha. É importante frisar também que o conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do primeiro século, e o último livro é o Apocalipse de João, datado de 96 d.C. Então, desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas 27 livros como inspirados. Em torno de 1555 d.C., o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Então perceba que a receita deu certo, e para facilitar a busca pelo fragmento do texto bíblico, a divisão em capítulos e em versículos foi fundamental para que isso pudesse ocorrer. Como podemos concluir então essa lição? Enfatizando que o conjunto dos 66 livros forma um único livro, que é a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e Novo Testamento. Os critérios para avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. E a comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Então eu espero de coração que você possa ter compreendido o teor dessa aula e, mais do que isso, que sirva de ferramenta para que você possa aplicar na sua vida, no seu cotidiano, e possa ter uma melhor compreensão acerca da palavra de Deus. Então foi muito bom estar com você. Se você deseja ser um colaborador do canal, acesse pelo QR Code ou veja na descrição do vídeo como você vai estar contribuindo sobremaneira com esse ministério. Que Deus te abençoe e tenha uma semana vitoriosa. Aproveite muito o estudo dessa lição para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E aguardo você para uma próxima aula para que possamos juntos aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus. Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus.